Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Boa tarde, eu me chamo Cláudia, sou brasileira, sou professora, sou membro do CEPFISM, que é o Centro de Estudos, Pesquisa e Formação sobre o Islã e as Sociedades Muçulmanas. Sou daqui do Rio de Janeiro e estou aqui para poder apresentar para vocês um pouco do que vem a ser o Islã, os muçulmanos, falar um pouco dos pilares, né, da nossa filosofia de vida e falar também dos cinco princípios superiores que regem o Islã. Bom, eu vou falar do significado da palavra Islã. Islã vem da raiz de dois verbos, que é o verbo as-salam, que é raiz do verbo salam, e lembrando, né, que verbo é algo que indica ação, né? Então, na verdade, o Islã ele vai falar sobre o movimento, né, a ação, o movimento constante na busca pela paz plena, né, absoluta, que para nós é Allah subhanahu wa ta'ala, Deus, né, e a busca também do equilíbrio perfeito, seja interno ou externo. E nós, muçulmanos, é aquilo que a gente tenta fazer, né, no nosso dia a dia, que é buscar essa paz absoluta e buscar também, né, o equilíbrio perfeito interno e externo. Então, é isso que nós, muçulmanos, fazemos, né? Vou falar agora dos pilares da fé. Eu posso ficar aqui, gente? Tá bom para vocês? Para mim é melhor aqui, tá? Eu vou falar dos pilares da fé, né? O primeiro pilar é a fé consciente em Deus, né? Lembrando que a palavra Allah significa Deus único, né? É o mesmo Deus, né, dos cristãos, por exemplo, o Deus de Abraão. É o Deus único, né, aquele que não gerou, não foi gerado, não tem parceria. A fé consciente nos nobres anjos. A fé consciente na revelação criada e revelada através de todos os livros sagrados revelados. A fé consciente nos exemplos práticos, né, de todos os profetas e mensageiros de Deus, desde o profeta Adão, passando pelo último profeta, que é o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A fé consciente no dia do além-túmulo, que é no dia do juízo final, onde todos nós vamos prestar conta, né, das nossas ações. Cada alma vai prestar conta, né, das suas ações. Não carregamos, digamos, pecado de ninguém, né? A gente vai ter que prestar conta das nossas ações. E a fé consciente no planejamento perfeito da criação de Deus, de Allah, lembrando que aqui também existe o livre-arbítrio, né? Então, é um planejamento perfeito, né, que o Criador fez para cada um de nós, entretanto, ele nos dá também o livre-arbítrio. Bom, os pilares da prática, né? No Islã, são 5, né, são obrigatórios. É o testemunho consciente da fé em Allah. Consciente, né, eu vejo vocês que a palavra consciente ela aparece o tempo todo porque não existe imposição, né? Então é um testemunho consciente da fé que se tem em Deus único, em Allah. O segundo pilar da prática é o pilar da oração solar, né? Nós fazemos 5 orações diárias obrigatórias. Tem também as orações que são voluntárias, facultativas, né? Recomendáveis. Entretanto, existem 5 que são obrigatórias que nós temos que fazer diariamente. Temos também o jejum, né? O outro pilar é o jejum no mês do Ramadã. Esse jejum, né? As pessoas acham que a gente fica 30 dias sem comer, não é assim, né? Existe um período em que a gente jejua de água, de alimento, né? Começa antes do nascer do sol
né, a primeira oração, e vai até o pôr do sol. Nesse período a gente faz um jejum de água, comida, de ver coisas que não devem ser vistas, né, que vamos desviar desse momento que é um momento especial, né, jejum dos ouvidos, das mãos, etc. E o zakat, né, que é o quarto pilar da prática, que é a purificação. É um imposto de purificação, né? O que é isso? Então, por exemplo, vamos supor que durante o ano eu tenha, sei lá, recebi meu salário todo, né, paguei todas as minhas contas e no final do ano me sobraram, sei lá, 10 mil reais, quem dera, né? Mas, suponhamos, eu tenho que tirar 2,5% desse montante e dar em zakat, né? Então, esse zakat eu posso ofertar para alguém que esteja próximo de mim, eu posso entregar para alguma liderança religiosa, posso dar para o meu vizinho que esteja necessitado. Então, isso é algo que o muçulmano faz para se purificar. E o quinto pilar, né, que é a peregrinação à Meca, é obrigatório, porém, se o muçulmano não tiver saúde para fazer ou condição financeira, essa obrigatoriedade ela deixa de existir. Então, se o muçulmano tem condição financeira e se ele tem condição de saúde física, é obrigatório cumprir essa peregrinação. Então, esses são os pilares da prática, né, que são obrigatórios. Bom, antes de falar dos 5 princípios superiores do Islã, eu escolhi colocar aqui a questão do uso do rimar, né, que popularmente as pessoas chamam de hijab, né? Na verdade, a palavra hijab significa proteção, cortina, né? E o que foi prescrito, né, não só para as muçulmanas, mas para todas as mulheres, o uso do rimar, não começou, né, com as muçulmanas. Na verdade, é esse objeto, né, que eu estou usando, que cobre a cabeça, vem até a região do peitoral. É a palavra que está no Corão, no Alcorão, que designa, né, essa parte da vestimenta da mulher muçulmana, né? Então, como eu coloco ali, não foi revelado somente para as muçulmanas, mas para todas as mulheres. É uma obrigação que está no Alcorão, no Corão. Entretanto, a gente sabe que para uma evolução, o objetivo é a evolução espiritual, né? Entretanto, a gente sabe que existe o livre-arbítrio, como eu falei com vocês lá no princípio, né, nos pilares da fé. Então, existem mulheres muçulmanas que não usam, né, o rimar por N motivos, por questões de preconceito na família, questões de trabalho, né, por questão de perder o emprego, medo mesmo de andar na rua. Nós temos casos, né, aqui no Rio e outras cidades do Brasil, onde a mulher, pelo simples fato de usar um lenço, né, na cabeça, ela é alvo de todos os tipos de discriminação. Então, é uma evolução espiritual. E o que acontece? Se a mulher muçulmana não estiver usando essa parte da vestimenta, esse rimar, não quer dizer que ela deixe de ser muçulmana. Na verdade, isso fica entre ela e Deus. Ninguém tem que estar julgando, apontando o dedo, né? Até porque existe o livre-arbítrio. Eu escolhi uma parte da aia, né, que mostra exatamente o uso do rimar. Não mostrem os seus atrativos além dos que normalmente aparecem. Bom, chegamos então nos 5 princípios superiores do Islã, né? Eles são válidos para todas as pessoas e eles foram muito bem entendidos, compreendidos pelas mulheres. E foram elas que deram o pontapé inicial, que tomaram a frente para que esses princípios, né, eles fossem implementados. Então eu coloquei ali o exemplo de algumas mulheres que lutaram pela preservação da fé, do diálogo e da boa convivência. Bom, o primeiro princípio superior, né, do Islã é a preservação, a proteção da vida, da dignidade humana. Como eu falo um pouquinho acima, esses princípios são para todas as pessoas, não só para muçulmanos, tá, gente? Então eu tenho como exemplo ali, né, a participação de mulheres nos campos de batalha,
que se voluntariavam, não eram obrigadas, né, para estarem nos campos de batalha como enfermeiras, para poderem ajudar os feridos, né, indistintivamente, né, sem qualquer tipo de distinção. Bom, tem uma outra personagem que é Fátima bin al-Khattab, que é irmã de um dos sucessores do profeta Muhammad, que a paz e as bênçãos de Deus estejam com ele, Omar, né, que Deus esteja satisfeito com ele. A Fátima, ela tinha esse hábito, né, de proteger, né, na sua casa as pessoas que estavam em situação de perseguição, que seriam mortas, presas, né? Então ela fazia exatamente isso. Ela abrigava essas pessoas, protegia essas pessoas para que elas não fossem pegas, né, pelo governo na época, né, o governo mecano. Também foi uma grande escriba do profeta Muhammad, que a paz e as bênçãos de Deus estejam com ele. Então é bom vocês irem assim prestando atenção na questão das mulheres. Olha só, uma grande escriba, né? Geralmente as pessoas acham que são só os homens, né? Eu coloquei ali também, né, a personagem Agar, que Deus esteja satisfeito com ela, que na visão islâmica era africana, né? Teve o seu filho Ismael com o profeta Abraão, Ibrahim, que a paz e as bênçãos de Deus estejam com ele. Ela protegeu, né, a vida do seu filho Ismael, né, e é a grande mãe, né, de uma nação, né, a nação, né, descendente de Ismael, que é uma nação de fé e de dignidade. Então esse é o primeiro princípio, o princípio superior do Islã, a preservação, proteção da vida, da dignidade humana, independente da vida que for, né? Seja a vida humana, qualquer tipo de vida, né? Seja vida animal. Bom, o segundo princípio, né, superior é a preservação, proteção da diversidade da crença, da fé, cor, etnia, opinião, cultura. Bom, aqui eu vou citar algumas mulheres. A primeira mulher que eu cito ali, a Virgem Maria, né? A mãe de Jesus, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Maria, que Deus esteja satisfeito com ela, foi um grande exemplo, né, de mulher de fé citada no Corão. É a única mulher que teve o seu nome, né, o seu nome Mariam, revelado no Alcorão. Ela preservou também, lutou pela preservação da vida do seu filho. E ela é um grande exemplo, né, para todos nós. Assim como Ásia, né, a esposa do faraó, que foi citada no Corão como uma mulher resistente, porque ela, inclusive, ela ia contra o próprio marido, né, o faraó, porque ela queria preservar a sua fé, né, e queria também preservar o direito das pessoas não terem fé também. Era muçulmana, salvou a vida do profeta Moisés, que a paz e as bênçãos de Deus estejam com ele, né? Não sei se vocês conhecem a história, né? Ela o pegou e o educou até a fase adulta. Bom, agora eu vou falar da mãe do profeta Moisés, que a paz e as bênçãos de Deus estejam com ele. Era considerada uma profetisa, assim como Maria, né? Também profetiza, e também lutou pela preservação da fé, né? Eu tenho Aisha, que é uma das esposas do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ela lutou pelo direito das pessoas expressarem suas opiniões. Então, por exemplo, quando havia divergências ideológicas, políticas, né, em assuntos que ainda não estavam totalmente fechados, e alguns companheiros do profeta vinham já com opiniões fechadas sobre aquele assunto, o que ela fazia? Ela os corrigia, né? Porque se não está fechado um assunto, não tem como você fechar uma opinião, né? Ela precisa de um debate, né? De uma conversa. Eu tenho também aqui Salama, que também é uma das esposas do profeta. Foi uma grande mediadora de conflitos, né, na época do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. E uma coisa muito interessante sobre a Salama é que dentre
os conselheiros do profeta Muhammad, ela era tida como uma das principais conselheiras dele, né? Então é muito interessante o papel da mulher no Islã, né? E não isso que a gente fica ouvindo aí na mídia, que é oprimida, que não pode fazer nada, que não tem direito de escuta, de fala, né? Então a própria história islâmica mostra o contrário. Salama também ajudou, né, a convencer os companheiros a aceitarem o tratado de paz, né, que foi firmado entre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e os representantes, né, de Meca. Ela ajudou a implementar, que eles aceitassem esse tratado de paz, né. Esse tratado dizia que o muçulmano, né, eles fariam a peregrinação a Meca no ano seguinte. Então ela ajudou na implementação, né, na aceitação desse tratado de paz. Bom, o princípio, né, o terceiro princípio é a preservação ou proteção da razão, da liberdade de consciência. Então nós temos ali, né, a primeira personagem, Sumaya, que Deus seja satisfeito com ela. Era uma mulher de fé inabalável, né? E ela lutava pela preservação da fé, né? Da fé e também de quem não tem fé. E por isso mesmo ela foi assassinada, tornando-se a primeira mártir no Islã, né? Na época corânica, porque a gente também tem que compreender que não existe, né, período pré-islâmico e pós-islâmico. Por quê? Porque na verdade o Islã, isso na nossa concepção, ele nasce com o profeta Adam. Porque se a gente voltar lá no primeiro slide e compreender o significado do Islã, a gente vai entender que todos os profetas vinham com essa mensagem, né? Da busca pela paz, do equilíbrio interno, etc. Então, para nós, o que acontece? O Islã, ele não começa com o profeta Muhammad, não foi ele que fundou. O que acontece nessa época é a revelação do Corão. Por isso que a gente fala época pré-corânica e pós-corânica, né? E então ela foi a primeira mártir, né, do Islã na era corânica, porque houve, né, existiram outros mártires antes da época da revelação do Corão, digamos assim. Temos também Khadija, né, que foi a primeira esposa do profeta com a qual ele viveu muitos anos, né? Ela era uma comerciante muito afortunada, né, de família nobre, tinha dinheiro, e ela empregou o profeta Muhammad, né, ele veio a ser o seu empregado, né, pessoa que prestava serviço para ela. E como ele era uma pessoa, né, de caráter tão ilibado, que aquilo foi cativando ela, né, ela foi se mostrando interessada, né, naquela figura, e ela acabou propondo o casamento a ele, né? Então isso abriu, vamos dizer assim, brecha, né? Ou quebrou barreiras, mito de que só o homem poderia propor o casamento. Na verdade, isso mostra que a mulher muçulmana, ela pode propor casamento sim a homens, né? Mesmo que eles sejam mais jovens e que tenham uma condição financeira inferior a ela ou a elas, né? E foi a primeira mulher a declarar que era muçulmana, né? Bom, tem uma parte ali também interessante sobre ela, né? Que ela lutou usando os seus bens, ela era uma mulher rica, né? Para que as pessoas pudessem pensar livremente, né? Ter a liberdade de expressão e fazer suas escolhas livremente, desde que não prejudicasse, né, as pessoas. Bom, eu tenho aqui também Hafsa bint Abu Bakr, que era irmã de Aisha, né? Uma grande professora, alfabetizadora. Ela esteve, né, na base da alfabetização de grandes sábios muçulmanos, né? Eu vou citar aqui dois, Abu Huraira e Ibn Abbas. E também ajudava, né, a educar, a alfabetizar jovens que moravam na Sufa. O que é a Sufa?
A sufa é um espaço, né, social que existe nas mesquitas, né, que abrigam as pessoas, né, e ali ela ensinava esses jovens pobres, né, a serem alfabetizados. E ela sempre lutou, né, pela própria atitude dela, que ela lutava por justiça social, né. Foi também uma das escribas do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Vou citar aqui também a Nafsa bint Hassan, né, que foi aluna de Imam Malik, né, um dos sábios muçulmanos, né, da escola malikita, e também era revisora do texto do Imam Shafi. Quer dizer, como ela, existem outros exemplos, né, como todas elas, existem outros exemplos de mulheres também. E o que é interessante, né, eu coloquei aqui acima de Nafsa, é a questão da preservação da razão. Por exemplo, né, na história das ciências islâmicas, a grande maioria dos revisores, né, para garantir digamos, a manutenção do texto, né, para que não fossem alvos de disseminação de fake news, que é uma coisa tão comum hoje em dia, né? Então, a grande maioria desses revisores que garantiram isso eram mulheres. Interessante, né? Então, as pessoas têm a concepção de que no Islã a mulher não tem nenhuma posição. Então, a história está mostrando exatamente o contrário. Bom, o quarto princípio, né, superior do Islã é a preservação, proteção da família e da ancestralidade, né? O Alcorão, o Corão, coloca a diversidade como um signo divino a respeitar e preservar. Por isso, a família, né, no sentido de grupo unido, assim como as ancestralidades diversas, devem ser preservadas e respeitadas, né, e protegidas. Bom, a mulher no Islã, né, no Corão, ela é colocada como centro. Por quê? Porque a mulher, questão de família, é aquela que mantém, né? Não é o papel só dela, mas né, seria o principal, a mulher que mantém, que preserva, que transmite, né, o conhecimento. Por isso que o conceito curânico de Umma, quando vocês ouvem falar em Umma, o que é Umma? É a comunidade, né, é a sociedade muçulmana. Isso é interessante porque Umma vem da palavra que significa mãe. Olha a importância, né, da mãe no Islã, da figura feminina no Islã, né? Aí eu digo lá, as sociedades no Corão só tem sucesso se são, a gente cria uma palavra, né, mãe-dades, né? Sociedade cuja mãe é o centro, né? A mãe é a referência principal para a identificação espiritual, tanto neste mundo quanto no mundo do além, né? Eu tenho ali a história de Khawla bint Thalaba, a mulher que reclamou da atitude, né, aquela atitude que está entre parênteses, que eu vou explicar, de seu marido com o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, e que teve a sua história relatada na Surata 58, Surata como se fosse o capítulo, né, para vocês entenderem, na Surata 58 do Corão. Então, o que acontece? Ela foi reclamar da atitude do marido. O que o marido fez, né? Na discussão, ele virou para ela e disse que ela era como se fosse a mãe dele, né? Comparou a relação que ele tinha com ela como se fosse a relação que ele tinha com a mãe, né? E naquela época isso era um insulto. Hoje em dia, por exemplo, a gente escuta muito isso, né? Quando os casais brigam, é porque você parece minha mãe, você parece meu irmão, etc e tal. Então, nessa época era um grande insulto. Então, ela foi reclamar com o profeta Muhammad sobre isso. E o que acontece? Houve uma revelação, né, de uma aia no Corão relatando essa história. Eu gostaria de ler para vocês. E diz assim, ó: Allah certamente ouviu o discurso daquela que discute com você, ó Muhammad, a respeito de seu marido, e dirige sua reclamação a Allah. E Allah ouve o seu diálogo. Na verdade, Allah ouve e vê. Aqueles que pronunciam lihar entre vocês para se separarem de suas esposas. Elas não são suas mães. Suas mães não são senão aquelas que os deram à luz. E de fato, eles estão dizendo uma declaração questionável e uma falsidade. Porque essa declaração é como se fosse
um pedido de divórcio, né? E o quinto, né, e último princípio superior do Islã diz que é a preservação, a proteção dos bens e propriedades. Aisha, como eu já citei para vocês, uma das esposas do profeta Muhammad, e Fátima. Essa Fátima não é a irmã do sucessor Omar, é uma das filhas do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. O que acontece? Quando uma das esposas do profeta faleceu, Rayana, ela tinha parentes judeus, né? Então elas tiveram que lutar para que esses parentes pudessem receber a herança deixada por ela. Porque vejam vocês, eles eram judeus, ela era muçulmana, então elas tiveram que lutar para que eles recebessem, né, essa herança, embora não fossem muçulmanos. No Islã, todos os direitos são garantidos a todas as pessoas, homens e mulheres. Têm as mesmas obrigações e responsabilidades sociais, morais e religiosas. O que diferencia as pessoas é o grau da fé, consciente em Allah, em Deus. E isso só Deus sabe, né? Só Allah sabe. Eu vou ler para vocês rapidinho, né, essas 3 aias do Corão. Recorda-lhes o dia em que cada alma advogará pela própria causa e em que todo ser será recompensado segundo o que houver feito e ambos não serão injustiçados. Outra aia. Ó humanos para todos, né? Não só para muçulmanos, ó humanos para todas as pessoas. Em verdade, nós vos criamos de macho e fêmea e vos dividimos em povos e tribos, para reconheceres uns aos outros. Sabei que o mais honrado dentre vós, ante Deus, é o mais temente. Essa aia, por exemplo, ela é muito interessante também para se falar na diversidade, né? Na questão de que você precisa aceitar as diferenças porque você se reconhece, né, naquelas pessoas. Está bem claro ali. E a última aia, quem praticar o bem, seja homem ou mulher, e for crente, concederemos uma vida agradável e premiaremos com uma recompensa de acordo com a melhor das suas ações. Aí eu volto a reafirmar, né, que cada alma vai responder pelos seus atos, né, e a recompensa virá de acordo com as ações, né. Eu não poderia deixar de falar também de Fátima al-Firdi, né? Já não é contemporânea do profeta Muhammad e também não é da época pré-corânica, ela, né, aparece muito depois. Eu acho que isso vocês não sabiam, né? A Universidade Al-Qarawiyyin, né, que fica no Marrocos, é a universidade mais antiga do mundo e foi criada por ela, por uma mulher muçulmana, né? Muitas pessoas pensam que é a Universidade de Cambridge, Oxford, né? Não. É essa universidade que fica no Marrocos, criada por uma mulher muçulmana. Também não poderia deixar de falar de Nana Asmal, reverenciada, uma grande educadora, reverenciada até hoje pelo fantástico trabalho de educação e luta pela diversidade e o bem-estar do povo de Sokoto. Sokoto fica na Nigéria. Era certamente uma das maiores sábias de sua época. Então, a gente pode perceber que a figura feminina, ela tem uma grande relevância no Islã, né? E o que a gente vê é exatamente o contrário, que se propaga, né, nas mídias, por exemplo, e também em alguns outros espaços, né, de filosofias religiosas. Mas, na verdade, a mulher, ela tem um papel central, né, dentro do Islã. Lembrando também que o Islã é a filosofia, né, de vida, né, que faz com que nós muçulmanos tentemos, né, buscar a paz plena, que é o próprio Deus, né, e para que a gente também busque esse equilíbrio interno, perfeito interno e externo, até para que a gente possa lidar com as diversidades da vida e com as diferenças, né, que nos são apresentadas. E é isso. Obrigada pela atenção.
O que eu falei de errado aqui são das minhas falhas e o que eu falei de certo vem das dádivas de Deus. Salam aleikum.